Conselho de Segurança. Sejam bem-vindos ao Conselho de Segurança, o podcast de política internacional da Sábado. Em semana de Assembleia Geral das Nações Unidas, vamos olhar para os mais importantes discursos, mas também para as ausências e críticas ao papel desempenhado pela ONU na arena internacional. Vamos também olhar para o conflito entre o Canadá e a Índia a propósito do assassinato do separatista Sikh Hardeep Singh Nijjar, no Canadá, em junho passado. Como sempre, estou aqui na redação da Sábado com o Vasco Rato, professor de Relações Internacionais, e o jornalista João Carlos Barradas. Eu sou o Nuno Tiago Pinto, diretor da Sábado e moderador deste podcast. A multipolar world needs strong and effective multilateral institutions. Yet, global governance is stuck in time. Look no further than the United Nations Security Council and the Bretton Woods system. They reflect the political and economic realities of 1945, when many countries in this assembly hall were still under colonial domination. The world has changed. Our institutions have not. We cannot effectively address problems as they are if institutions do not reflect the world as it is. António Guterres abriu esta sessão com um discurso onde diz, como acabámos de ouvir, que não é possível resolver os problemas que existem se as instituições não refletirem o mundo como ele é. Tem razão? Tem muita razão no que diz respeito a esta afirmação. O problema que Guterres enfrenta é que a ONU, em larga medida, já não espelha a realidade internacional. Nós temos um pouco o hábito de pensar que as Nações Unidas, que a organização foi criada para fazer respeitar o direito internacional e a moralidade e essas coisas todas. Isso não é um facto, isto é uma visão muito idealista das Nações Unidas. As Nações Unidas surgem na sequência de uma experiência fracassada que foi a Sociedade das Nações. E as grandes potências aprenderam alguma coisa com essa experiência que em parte contribuiu para a Segunda Guerra Mundial, e criou-se uma organização que assentava no poder desigual das grandes potências. As grandes potências na prática, isto é, os 5 países que ainda hoje detêm um veto, criaram uma organização para impor a ordem. Portanto, não é exatamente a mesma coisa. Impor a ordem não é exatamente a mesma coisa que impor o direito internacional, etc. Não é assim. Ao mesmo tempo, a Carta das Nações Unidas, que é uma coisa muito ambiciosa, articulava um conjunto de ideais que são de natureza, quer dizer, não são concretizáveis, ou muitos não são concretizáveis. Em que sentido? No sentido que a Carta fala, por exemplo, no direito de defesa dos Estados. O direito de defesa dos Estados traduz-se no quê? Basicamente, os Estados só têm o direito de fazer a guerra quando são atacados. Isso não é realista, como se está a ver, aliás, com a Rússia na Ucrânia, mas sempre aconteceu ao longo da história. Portanto, não é que não seja um bom princípio, mas não é um princípio realista no sentido que invariavelmente algum Estado irá violar esse princípio. Mas criou-se um conjunto de princípios, um conjunto de normas que são muito difíceis de, na prática, serem cumpridos, porque, quer dizer, vamos lá ver, os 5 Estados que estão no Conselho de Segurança agem de acordo com o seu interesse nacional e, portanto, não necessariamente com os interesses da paz, etc. Bom, isto é para dizer que nós muitas vezes temos expectativas ou conceptualizamos as Nações Unidas de uma forma muito idealista e na realidade, na prática, não é assim e nunca foi assim. Dito isso, as Nações Unidas e sobretudo, mais uma vez, o Conselho de Segurança espelhava a realidade da distribuição do poder depois de 1945. Esse já não é o caso hoje. Há um conjunto de Estados que de facto têm um papel pivô, um papel absolutamente crítico na política internacional,
que não estão representados. Talvez o exemplo mais evidente é a Índia. Agora, o problema é como é que se reforma a organização de modo a que ela possa ser eficaz. A NATO teve um problema semelhante, já agora, quer dizer, não é só as Nações Unidas que têm este problema. A NATO resolveu o problema justamente da sua relevância, não é? Depois de 1991, do colapso da União Soviética, resolveu o problema através dos alargamentos. Aqui... É uma organização de âmbito diferente também. Não, mas através do alargamento passa a ser uma organização diferente. Certo, âmbito diferente no sentido que é uma organização regional. Sim, mas o princípio, quer dizer, o princípio... Regional e defensiva. Sim, mas o princípio é essencialmente o mesmo, quer dizer, poder-se-á, em princípio, resolver o problema das Nações Unidas através do alargamento do Conselho de Segurança, sobretudo dos países de veto. Mas isso criará novos problemas, aliás, cria novos problemas na medida em que não há um consenso sobre quais os países a entrar, mas mesmo que se fizesse esse alargamento, não estou certo de que a lógica no Conselho de Segurança seria diferente, isto é, o que na prática se estaria a fazer, imaginemos que a Índia entra no Conselho de Segurança com o direito de veto, quer dizer, na prática o que estaríamos a fazer é criar novas oportunidades para vetos por parte de novos Estados. E, portanto, esta organização, de certo ponto de vista, eu creio que é irreformável. Outro dos países que pode ter alguma ambição a fazer parte desse alargamento do Conselho de Segurança será o Brasil, que marcou este ano o regresso também de Lula da Silva às Nações Unidas, onde ele fez um discurso também sobre a desigualdade. Vamos ouvir. A comunidade internacional está mergulhada em um turbilhão de crises múltiplas e simultâneas. A pandemia da Covid-19, crise climática e a insegurança alimentar e energética ampliada por crescentes tensões geopolíticas. O racismo, a intolerância e a xenofobia se alastram, ativadas por novas tecnologias criadas supostamente para nos aproximar. Se tivéssemos que resumir em uma única palavra de desafio, ela seria desigualdade. João, o que é que achaste sobre o que disse Lula? Não disse muitos disparates, o que vai sendo cada vez mais grave. Mais raro? Mais raro, mas os disparates são cada vez mais gravosos da parte de Lula. Ele sublinhou esta questão da desigualdade porque fez um discurso muito voltado para aquilo que considera ser a necessidade de reforma das próprias Nações Unidas e de haver uma partilha maior de custos de grandes projetos que têm a ver, sobretudo, com a mitigação às alterações climáticas. Lula aqui neste discurso, estes discursos na Assembleia Geral das Nações Unidas são genéricos, fez também questão de sublinhar uma vez mais a ideia de que o Brasil está de volta depois dos anos de Bolsonaro, ou seja, está de volta como mediador. Mediador que é algo em que ele tem falhado, até porque tem tido, das declarações mais disparatadas dos últimos tempos de Lula, uma delas teve a ver com aquilo que são as atribuições do Tribunal Penal Internacional, ou dizer que, por sua parte, agora que o Brasil preside ao G20, Putin poderá, obviamente, ir ao Brasil, porque nunca seria detido no Brasil, ou seja, desconhecendo por completo o que seja a separação de poderes, o que é o papel dos juízes no sistema brasileiro, enfim, depois agravando ainda mais a situação, afirmando que nem sequer percebia o que era bem isso do Tribunal Penal Internacional, parece que havia uns países que mandavam mais do que os outros e por aí fora. É nesse sentido que eu estou a dizer que os disparates que o Lula diz são cada vez mais gravosos, porque obrigam o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Brasil a depois vir, enfim, tentar reduzir um pouco o impacto destas declarações de Lula. Lula, no entanto, nesta ida às Nações Unidas e nesta
neste aspecto de combate à desigualdade que ele frisa e o papel relevante de outros países que não as potências apenas do Conselho de Segurança da ONU, deixa de lado algo que nós tendemos a esquecer quando falamos nas Nações Unidas. Nós falamos essencialmente das Nações Unidas muito focados na resolução de conflitos político-militares. As Nações Unidas são muito mais do que isso, são um sistema. E são um sistema que tem a ver com a evolução das ideias sobre direito internacional e as próprias organizações de cooperação que se desenvolveram essencialmente a partir do final do século XIX. Nós temos tendência a esquecer, mas há organizações que são já muito antigas e que vêm precisamente deste tipo de cooperação que começa por ser técnica e que depois vai alargando. Isso tem a ver com a emissão filatélica, tem a ver com pesos e medidas, tem a ver com os correios, tem a ver com os telégrafos. Tudo isso foi evoluindo em organizações a partir do século XIX. Nós temos até tendência a esquecer que, apesar do projeto da Sociedade das Nações, algo que falha antes da Segunda Guerra Mundial e que é algo que é uma tentativa de resposta aos problemas da Primeira Guerra Mundial, deixou também um sistema de funcionamento, um sistema que um dos herdeiros, por exemplo, é a Organização Internacional do Trabalho. É um dessas organizações que ainda decorre do tempo da Sociedade das Nações. E as Nações Unidas atualmente são isso, são um sistema muito grande. Nós, quando falamos Por isso falamos sempre no sistema das Nações Unidas. Do PNUD, não falamos. Nós falamos essencialmente de Nações Unidas visando só a resolução de grande conflito de índole política e de índole militar. Porque, de facto, é um aspecto muito visível. Não é, por vezes, para nós, sobretudo aqui na Europa, que não estamos a sofrer desse tipo de problemas, pelo menos na Europa Central e na Europa Ocidental e na Europa do Norte, para nós o PNUD, o Programa Mundial Alimentar, pouco ou nada diz. No entanto, ele é absolutamente essencial para grande parte da população do planeta. A Unicef ou a Unesco, que foram, e com toda a razão, frequentemente criticadas por uma radicalização terceiro-mundista por parte das potências ocidentais na década de 70 e na década de 80, têm, no entanto, uma atividade e uma relevância essencial noutros aspectos. Nós temos tendência a esquecer isso. Agora, que o impasse nas Nações Unidas é um impasse de resolução política e diplomática, isso é absolutamente óbvio, havendo ainda aqueles conflitos que escapam ao âmbito das Nações Unidas por questões intrincadas do próprio direito internacional. Nós tivemos um exemplo esta semana, precisamente quando está a decorrer a Assembleia Geral das Nações Unidas. Nós só temos em curso conflitos militares generalizados na Ucrânia, na Eritreia, na Etiópia, como tivemos ainda a ofensiva relâmpago do Azerbaijão no Nagorno-Karabakh contra o enclave arménio, que levantou um problema curioso. Primeiro, por um lado, é algo que não está no âmbito das Nações Unidas, porque é um problema interno do Azerbaijão, porque se trata de um território separatista, onde há uma minoria significativa, cerca de 100 mil arménios, que escapavam ao controle do governo central. E que agora, aparentemente, nesta ofensiva militar relâmpago, o governo de Baku, o Azerbaijão, apoderou-se finalmente, pôs termo a uma guerra que dura desde os anos 80, e que se agravou com a desagregação da União Soviética. No entanto, este é um conflito que escapa às Nações Unidas, porque é um chamado conflito interno em relação a um Estado, apesar de, a prazo, virmos a ter necessariamente a intervenção do sistema das Nações Unidas, porque vamos ter um problema de deslocação, forçada ou não, da população arménia, que não vai ter condições para continuar a viver aí. Deixa-me interromper. Concordas com esta importância do sistema das Nações Unidas para o funcionamento, para a ordem mundial e para o apoio ao desenvolvimento, que o João estava a dizer, para todos os outros temas, para além daquele que nós ligamos mais como a resolução de conflitos e os impasses no Conselho de Segurança? Sim, de uma forma geral. Mas, quer dizer, há uma razão para focarmos o Conselho de Segurança e o problema dos conflitos. É que
Este sistema das Nações Unidas, o que é que visa fazer? Visa incrementar a cooperação de modo a que não haja conflito. Portanto, quer dizer, são, digamos, um caminho para evitar o conflito. Mas quando não o conseguem fazer, então, sim, o Conselho de Segurança tem o seu papel e, portanto, as Nações Unidas, vamos olhar para isto ao contrário, é possível manter estas organizações, como a Organização Mundial do Trabalho, por exemplo, que já, como o João disse bem, já vem da Sociedade das Nações, quer dizer, essas organizações é possível mantê-las, mesmo que o Conselho de Segurança esteja num impasse que efetivamente está. Agora, a coisa mais importante, quer dizer, a dimensão mais importante das Nações Unidas é com certeza o Conselho de Segurança, e é por isso é que se foca tanto no Conselho de Segurança, porque no fundo é aí que se jogam as coisas que são verdadeiramente importantes, que são a guerra e a paz. Isso não quer dizer que a outra dimensão das Nações Unidas, a Unicef, coisas assim, não tenham a sua relevância, mas quer dizer, não é estas questões da guerra e da paz, da vida e da morte. O terceiro protagonista, por falar em guerra, o terceiro protagonista destes primeiros dias em Nova Iorque foi o Volodymyr Zelensky, que acusou a Rússia de tornar a energia uma arma. Many times the world has witnessed Russia using energy as a weapon. Kremlin weaponized oil and gas to weaken the leaders of other countries when they came to the Red Square. And now this threat is even greater. Zelensky também discursou pela primeira vez presencialmente no Conselho de Segurança da ONU, numa sessão onde não estava o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov. Também disse ele que as Nações Unidas já não são capazes de prevenir conflitos e fez uma proposta que era a Assembleia Geral da ONU poder reverter o direito de veto dos Estados-membros do Conselho de Segurança. Essa é uma proposta alternativa, ou seja, que não alarga mais direitos de veto, mas que os suspende. A proposta dele é uma maioria qualificada de 2/3 da Assembleia Geral das Nações Unidas que ultrapasse vetos do Conselho de Segurança. Não há uma proposta que tenha pernas para andar, apesar de haver um certo racional, digamos, em termos absolutamente abstratos, que não correspondem àquilo que é a realidade efetiva, porque nós consideramos que os 148 Estados que formam parte do sistema que têm direito de voto, e cada Estado vale apenas um voto na Assembleia Geral das Nações Unidas, são, digamos que, a emanação jurídica daquilo que é a forma de existência das coletividades por todo o planeta. E, portanto, fariam um certo sentido que, se fosse através de votações maioritárias dessa Assembleia Geral, que se resolvessem questões de fundo. No fundo, como internamente, há um veto do Presidente da República, volta para a Assembleia, e se a Assembleia, por maioria, decide mandar para trás uma decisão, o Presidente é obrigado a aceitar. Seria algo comparativamente algo semelhante? Não, porque isso corresponde à ordem interna de uma determinada coletividade organizada politicamente. Agora, nós estamos aqui a falar da representação legal na forma de Estado das diversas comunidades. E eu penso que essas comunidades é completamente diferente. O Tuvalu, obviamente, vale menos do que Portugal, pelo seu peso político e pelo peso demográfico e pelo peso económico, como a Alemanha vale mais do que Portugal, a Venezuela vale mais que a Guiana e por aí fora. Portanto, essa é a lógica real das coisas. Agora, que há uma necessidade... E era a lógica da Sociedade das Nações. E era também a lógica por isso é que falhou. Da Sociedade das Nações, e sobretudo porque não há maneira de impor, ou seja, porque é uma questão velha da política e do direito internacional, não há um polícia para impor depois essa decisão que venha a ser tomada ou a nível das grandes potências ou por um consenso muito alargado. A forma que nós conhecemos é a regra, a imposição de sanções, ou por outro lado as ações militares preventivas ou pós-conflito. Elas têm tipos de justificações muito diversos. Ultimamente, nos últimos 20, 30 anos, nós
trabalhamos essencialmente em termos ideológicos nos países do Ocidente com o chamado direito de intervenção humanitária, que é muito velho, quer dizer, que justificou já tudo, justificou projetos coloniais da França ou da Rússia naquilo que é hoje o Líbano, a Síria, a Palestina e por aí fora, da mesma maneira que justificou a intervenção da NATO no Kosovo, ou que justificou depois a intervenção de diversos países no Ruanda no período pós-genocídio, ou a intervenção das Nações Unidas em Timor-Leste depois do referendo sobre a separação da província da Indonésia e da sua reassunção como Estado independente. Agora, tudo isso fica numa névoa muito grande quando se vai à realidade dos factos, que é a última razão do Estado, que é a força. Podemos concluir que o sistema das Nações Unidas é, de certa forma, como a democracia, apesar de todos os seus problemas, não existe um melhor e que ainda não foi encontrado um melhor? Acho que nós não devemos ter expectativas irrealistas, idealizadas sobre as Nações Unidas. Quer dizer, as Nações Unidas é uma organização política que tem um enquadramento histórico. Esse enquadramento alterou-se e a organização tem de fazer algumas reformas ou deixa de ter relevância. Quer dizer, que não é que tenha muita... Estou a falar do Conselho de Segurança, estou a falar sobretudo da segurança internacional. Não é que tenha muita agora. Esta proposta de Zelensky é absurda, porque a partir do momento em que fosse possível ultrapassar um veto dos 5 países, que nenhum desses países tinha, ou os 5 países, nenhum deles teria qualquer incentivo para estar presente no Conselho de Segurança, o que efetivamente acabaria, uma vez por todas, com a organização. Agora, a proposta está assente nisto que o João explicou, e muito bem, nesta ficção jurídica que é a soberania. Portanto, a ficção é que todos os Estados são iguais. E como o João disse muito bem, não são. Agora, é interessante que esta proposta surja agora, porque uma das coisas que estamos a verificar nos últimos anos, sensivelmente nos últimos 10, 15 anos, é o regresso a concepções soberanistas da política internacional. A ideia da soberania absoluta foi nos anos 90, sobretudo nos anos 90, no início dos anos 2000, essa ideia da soberania absoluta tinha sido atacada, digamos assim, e surgem, ou ressurgem, como o João diz bem, ressurgem estas ideias de intervenção humanitária. A ideia da intervenção humanitária é muito simples, é que em determinadas condições, quando há uma violação massiva dos direitos dos cidadãos, etc., qualquer Estado do sistema internacional pode intervir nos assuntos internos para resolver a situação. É isso que justifica o Kosovo, uma série de outras coisas. Aliás, é isso que justificou a independência da Grécia há 200 anos. Portanto, como diz o João, não é uma coisa nova. Mas é uma coisa crescentemente impossível. Quer dizer, hoje em dia, eu duvido muito que haja qualquer tipo de condição para um país intervir nos assuntos internos do outro. Há uma exceção, há algo que está a fazer caminho agora, que é muito controverso, que é o direito de intervenção por emergência climática, sim. Que é uma ideia que está a ser elaborada e que tem alguma substância para andar, que é o caso de países que estejam em situação de descontrole político ou de assunção de políticas que são altamente gravosas para o conjunto da humanidade, em matéria de gestão climática, possa isso justificar uma intervenção. Nós estamos a falar de intervenção militar, mas a aplicação de sanções ou a obrigação de aplicar determinado tipo de políticas que evitem esse tipo. Isto é esse tipo de ação gravosa para o clima. A questão da floresta amazónica e a sua gestão é o exemplo que é dado. Isto é altamente problemático, mas está sobre a mesa porque a questão climática, onde a ONU deve jogar um papel fundamental,
fundamental, como tenta desesperadamente António Guterres chamar a atenção, tem uma importância fulcral. Mas isto é curioso porque há décadas os militares das Forças Armadas brasileiras alertam, não é, João? Alertam, tem uma ideia muito sui generis, que é o mundo quer nos roubar a Amazónia, e pensam que as ONGs que se dedicam a esta coisa são essencialmente quintas colunas de interesses estrangeiros. Portanto, a doutrina militar brasileira vai ao encontro desta preocupação, não é? Há 20 anos. E recentemente, durante o governo de Bolsonaro, houve a polémica com França, em que Bolsonaro acusou o presidente Macron e a ONGs que a França, como Estado, apoia, de ingerência no país, precisamente para tentarem prevalecer os seus interesses contra o interesse do povo brasileiro. Esta semana ficou também marcada pela eclosão de um conflito diplomático entre o Canadá e a Índia, depois de o primeiro-ministro canadiano Justin Trudeau acusar o governo de Nova Delhi de envolvimento no assassinato do separatista Sikh Hardeep Singh Nijjar, no Canadá, em junho passado. Vamos ouvir. Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. O governo indiano imediatamente negou as acusações. Allegations of government of India's involvement in any act of violence in Canada are absurd and motivated. Similar allegations were made by the Canadian Prime Minister to our Prime Minister and were completely rejected. We are a democratic polity with a strong commitment to rule of law. Such unsubstantiated allegations seek to shift the focus from Khalistani terrorists and extremists who have been provided shelter in Canada and continue to threaten India's sovereignty and territorial integrity. Para os menos atentos, o que é que está aqui em causa nesta questão deste separatista Sikh? Sim, mas antes disso, quer dizer, duas coisas. Primeiro, vivi no Canadá, estudei no Canadá durante muitos anos. E quando estava a fazer o meu mestrado, em 1985, tinha um amigo chamado Raul Agarwal, que entrou num avião e era indiano, ia para a Índia. Esse avião explodiu por cima do mar, por cima do mar, ali perto da Escócia, e morreram mais de 300 e tal pessoas. Essa explosão foi provocada por um bombista ou por um grupo terrorista Sikh que fez explodir o avião. Portanto, isto não é novo no Canadá. Eu lembro-me que o impacto, como é evidente, foi absolutamente brutal na altura. Estamos a falar já há muitos anos, não é? 1985, mas foi muito brutal. Portanto, isto não é um problema novo para o Canadá. A outra coisa, um bocadinho de enquadramento antes de ir à questão, é que vivem sensivelmente 800 mil Sikhs, que é uma religião que coincide muito com a Índia e o Punjab em concreto, mas eu posso ser Sikh, por exemplo, ou João, ou tu, ou qualquer pessoa pode ser Sikh, mas há sensivelmente 800 mil a viver no Canadá, o que representa sensivelmente 2% da população canadiana. Portanto, isto é o segundo maior país Sikh depois da Índia, e é preciso ver isto. Agora, é preciso também perceber uma outra coisa. Os Sikhs estão concentrados em 4 grandes cidades canadianas, e não é por acaso que o assassinato ocorre na província de British Columbia, porque é um grande centro de população Sikh. De qualquer forma, o facto de estarem concentrados em 4 grandes cidades é muito importante quando a gente olha para o sistema eleitoral canadiano. O sistema eleitoral canadiano é igual ao britânico, é círculos uninominais, e portanto a concentração de populações nas cidades permite que haja uma grande possibilidade de mobilizar essas populações para elegerem membros do Parlamento, tanto do Parlamento de província como do Parlamento Federal. Em 2015, 20 Sikhs foram eleitos para o Parlamento Federal
2015, porque foi a primeira vez que Trudeau, já agora por quem eu não tenho nenhuma simpatia, mas Trudeau ganhou as primeiras eleições, e desses 20 depois, 4 foram escolhidos para o governo, para o gabinete, os vários ministros. Incluindo um que era Ministro da Defesa Nacional. Ao mesmo tempo foi eleito como líder da oposição, de um dos partidos da oposição, o NDP, o Novo Partido Democrático, é um partido tipo social-democrata, tipo PS cá em Portugal. Um SIC foi eleito como líder desse partido. Porquê é que isto tudo é relevante? Neste momento o governo de Trudeau é um governo minoritário e, portanto, depende do NDP, ou seja, deste partido que é liderado pelo Jamit Singh, que é um Sikh, para sobreviver. E, portanto, há um contexto político que é muito importante, e grande parte dos deputados Sikh no Parlamento, só Sikh, não estou a falar de indianos, só Sikh no Parlamento canadiano são liberais, que é o partido de Justin Trudeau. Portanto, há um enquadramento político, quer dizer, Trudeau precisa do apoio desta comunidade e destes deputados. E neste momento Trudeau está com as piores sondagens. O novo líder do Partido Conservador, o maior partido da oposição, está 14 pontos acima de Trudeau. E como isto é um governo minoritário, Trudeau tem alguns problemas. Isto é o contexto, quer dizer, não estou a dizer necessariamente que aquilo que Trudeau disse e está a fazer quer dizer, é motivado pela sua vulnerabilidade política, mas este é o contexto e há muita gente que pensa que pelo menos em parte é este o problema. Porque é altamente invulgar um primeiro-ministro acusar publicamente um governo de outro país de levar a cabo assassinatos de Estado, sobretudo num país amigo. É assim, fê-lo no Parlamento, foi ao Parlamento dizer que há alegações credíveis. Eu acho que provavelmente ele está a dizer a verdade. Quer dizer, eu penso que provavelmente o assassinato do senhor, morreu em junho. Quer dizer, eu acho que o Serviço de Informação de Informações canadiano tem indicações ou mesmo até provas que não podem revelar publicamente. Portanto, eu não acho que o Trudeau esteja a mentir. Agora, acho invulgar ele ter feito esta declaração no Parlamento e vamos lá ver, o que é interessante aqui é a reação dos aliados dos Estados Unidos, da falta de reação. Não há reação, e o que também é interessante é que o líder da oposição veio dizer, há provas, então mostra. João. Mas não contestou. Em certo sentido, há um apoio político generalizado a Trudeau nesta contenda com a Índia. Para além, aliás, tudo este contexto que o Vasco deu é precisamente aquele que é realçado pelo governo indiano para sublinhar que há uma manipulação política por parte do governo de Ottawa deste caso. E para destacar ainda, por exemplo, que, mas aqui há uma diferença entre as culturas políticas dos dois países, assim como terroristas sikhs que alegadamente estiveram envolvidos neste ataque, nesta sabotagem de um avião da Air India em 1985, que acabaram absolvidos num julgamento no Canadá, é mais uma prova daquilo que é a conivência, no pior dos sentidos, ou uma falta de cuidados mínimos na prevenção de ações terroristas por parte de certas potências, a começar pelo Canadá. Isso é do ponto de vista indiano. Isso é o ponto de vista do atual governo indiano, mas que é sufragado também pelo grosso dos principais partidos indianos. Porque nós aqui temos que ter em linha de conta com
com outra parte do contexto, que é a parte do contexto indiano. Este atentado de 1985, que é dos mais conhecidos, aliás, lembrem-se como começa um romance célebre, os versículos satânicos de Salman Rushdie, é precisamente com um avião a explodir num ato terrorista sobre a Escócia. Trata-se deste atentado, precisamente, é disto que estamos a falar. Nós estamos a falar do grande período de terrorismo Sikh. O que é que foi o terrorismo Sikh? Foi aquele grande movimento que tinha na altura forte apoio entre a população Sikh no estado do Punjab para a criação de um calistão, de um estado separado e independente que reunisse todos os Sikhs da Índia e depois, numa segunda fase ainda, os Sikhs da província do Punjab paquistanês. Isto teve um momento de extraordinária violência em 1984, quando a então primeira-ministra Indira Gandhi ordenou a invasão do Templo Dourado em Amritsar, para capturar o líder do movimento que, juntamente com outros dirigentes separatistas sikhs, se encontrava aí refugiado. Esta invasão do Templo Dourado, se fizermos fazer uma comparação grosseira, é a mesma coisa que estar refugiado num alegado terrorista no Vaticano e o Estado italiano a invadir, metralhar e a bater a Guarda Suíça do Vaticano para capturar este terrorista. O abalo... Mataram 500 pessoas. O abalo foi gigantesco entre a comunidade Sikh. Depois, temos ainda um outro elemento. Os Sikhs são uma comunidade muito especial porque não são só um grupo, são um grupo etno-religioso que é formado a partir do século XVIII, que rejeita completamente o esquema de casta de desigualdade do hinduísmo e que faz uma fusão com alguns dos princípios da religião muçulmana e que é, digamos que, uma religião de índole bastante pacifista naquele contexto histórico. Simultaneamente, torna-se aquilo a que os britânicos chamavam uma raça marcial. Ou seja, com a ocupação da Índia pelo Império Britânico, os Sikhs, tal como os Zulus na África do Sul ou os Gurkhas do Nepal, são aquela etnia que é promovida pelo poder colonial para desempenhar as funções de segurança e as funções militares. Onde há esta imagem altamente estranha de, por um lado, os cultores e os praticantes de uma religião de índole não proselitista, ao contrário do cristianismo ou da religião muçulmana, muito pacifista, serem também vistos do exterior e eles próprios cultivarem com o passar do tempo isso como uma raça marcial. Isto tudo desencadeou depois uma grande catástrofe política, porque meses depois desta invasão do Templo Dourado em Amritsar, Indira Gandhi foi assassinada por 2 dos seus guarda-costas Sikh e, a partir daí, a repressão foi ainda mais violenta e houve uma série de ataques às comunidades Sikhs generalizadas por todo o país. Portanto, é este o contexto. E esta ânsia separatista, que se foi diluindo com o tempo, até porque houve concessões muito importantes por parte do Estado indiano, e porque o Punjab está sensivelmente a nível intermédio no conjunto dos Estados da Federação da União Indiana em termos de desenvolvimento, esse anseio separatista, como acontece muito nestes casos, subsistiu sobretudo nas comunidades do exterior, na comunidade do Canadá, da comunidade dos Estados Unidos, na comunidade da Austrália e um pouco na Europa. Isso nota-se pouco, apenas na comunidade italiana, entre os Sikhs da Itália, que é a mais relevante. E é precisamente isto que leva a uma tensão, a choques extremamente frequentes entre estes países e o governo indiano, que é bastante implacável no seu combate ao terrorismo. Como o Vasco sublinhou, é perfeitamente compreensível e credível que, de facto, há alguém
com autorização superior dos serviços secretos indianos tenha estado envolvido neste atentado, tal como num outro atentado que ocorreu recentemente no Paquistão, que resultou também na morte de um líder separatista Sikh. E temos de sublinhar que estas organizações separatistas defendem a prática de atos terroristas contra o Estado indiano. Algumas delas não estão proibidas de desenvolverem a sua atividade em países da União Europeia, nos Estados Unidos ou no Canadá, mas em termos de propaganda, digamos que é uma possibilidade de estar sempre latente neste tipo de organização. E isto entra em choque com aquilo que é a tradição e a tentativa de aproximação que existe agora entre o bloco ocidental, entre os quais se conta o Canadá, os Estados Unidos, a União Europeia e a Índia. Isto não interessa nada, nem a uma parte, nem à outra. Mas o conflito vai escalar. Há eleições na Índia no próximo ano. O governo de Trudeau tem problemas, naturalmente, de afirmação política em termos de política interna do Canadá. E no Canadá há ainda uma questão que o Vasco pode desenvolver sobre isso, que é o Canadá é frequentemente acusado de interferência nos outros países, até porque, da mesma maneira que sofre interferências de outros países, porque tem grande número de comunidades imigrantes e comunidades que têm ligações muito fortes aos seus países de origem, não só com os Sikhs em relação ao Punjab indiano, mas também há relação às comunidades chinesas do Canadá. E basta lembrar do que ocorreu há cerca de 2 anos, quando a diretora financeira e filha do criador e fundador da companhia Huawei esteve detida no Canadá a pedido dos Estados Unidos por alegadas malversões na área financeira, e a maneira como isso desencadeou um conflito tremendo diplomático entre Ottawa e Pequim, que levou, por exemplo, a China a deter 2 cidadãos canadianos que ficaram na prática como reféns. Portanto, tudo isto é extremamente surge numa péssima altura. Obviamente, o ponto de vista de segurança nacional, de estratégia diplomática, nem para o Canadá, nem para os seus aliados, faz sentido levantar este problema na praça pública. Houve contactos prévios, segundo os canadianos, durante meses, com as autoridades indianas para destacar como resolver este problema por debaixo da mesa. A atitude indiana foi provavelmente uma de negação absoluta. Provavelmente também feitos no contacto durante a cimeira do G20. Foi porque houve... Sim, agora isso é conhecido agora. Agora é, mas a gente via, quer dizer, eu vi a imagem do encontro entre Trudeau e Modi. Eu vi a imagem e, de facto, eles trocaram palavras e o body language, não é? Os gestos corporais pareciam assim, um bocado estranhos. Agora é que a gente percebe porquê, não é? Porque estavam, obviamente, a falar do assunto. Só para terminar, este é um tema que a tensão pode escalar? Está a escalar. Porque, vamos lá ver... é muito ríspido, o tom que é de um lado que é do outro, não é habitual. Mas Trudeau não queria levar isto ao Parlamento. Vamos ver porque é que isto vem a público, vai ao Parlamento. Houve uma ameaça de fuga por dias antes. Houve uma notícia acho que foi no Globe and Mail, que obrigou o Trudeau a falar sobre o assunto. Agora, o que aqui é interessante é, mesmo que ele tenha as provas, e vamos lá ver qual é a reação dos Estados Unidos, da Austrália. Então mostra e partilha as provas, o que é extremamente difícil, porque se essas provas existem... E é hipócrita, porque sabe, muitas vezes não é possível apresentar as provas. Mas com certeza. Mas não é possível apresentar porque se as provas existem, provavelmente foram obtidas através de, enfim, fontes secretas que os canadianos não querem partilhar com os aliados, o que é curioso porque todos pertencem aos Five Eyes, não é? Sim, exato. Às escutas eletrónicas de comunicações, exato. Portanto, será do conhecimento. Agora, ao mesmo tempo está a decorrer uma investigação criminal. Quer dizer, aqui estão duas coisas. As informações do Trudeau provavelmente são dos serviços de informação, mas há simultaneamente a decorrer pela RCMP uma investigação criminal. Essa investigação criminal, em princípio, não vai a lado nenhum, porque a polícia já fez um apelo aos cidadãos para ajudar
ajudarem na investigação e identificar as pessoas. O que provavelmente aconteceu é que se estas pessoas fossem de facto contratadas ou fossem agentes do governo indiano, assassinaram o senhor e no dia seguinte já estavam na Índia, não é? Portanto, isto vai criar aqui um conjunto de chatices, mas é muito importante isto porque demonstra, quer dizer, o quão importante a Índia se transformou, não é? Nesta lógica ocidental, não só uma lógica económica, mas também a Índia como um aliado para equilibrar a China e as dificuldades que a Índia e a relação com a Índia apresentam, e há várias dificuldades, não é só esta. Muito bem, que vamos passar às sugestões. Já estás com a mão na massa? Sim, como podes ver. Foi justamente a propósito deste tema que eu trouxe um livro, quer dizer, que é um livro, na prática, uma introdução a estes problemas. Chama-se Modi and the World, Modi, o primeiro-ministro indiano, e o mundo, e no fundo é um livro sobre a política externa da Índia. É coordenado por um Sinderpal Singh, S-I-N-H, mas, quer dizer, há muitos livros sobre eu trouxe isto um bocadinho como exemplo, mas há muitos livros sobre a política externa da Índia e creio que cada vez mais se torna difícil compreender o mundo e aquilo que está a acontecer à nossa volta, a menos que tenhamos pelo menos uma ideia genérica sobre a política externa da Índia e as questões que são estruturais para a Índia. Portanto, novos tempos, novos mundos. Há 20 ou 30 anos atrás não era preciso saber nada sobre a Índia, agora é. Era, sempre foi preciso saber. Achas que sim? João, a tua sugestão? Ora, porque falámos até de atentados, eu gostava de chamar a atenção para um filme que acabou de ser lançado no Brasil e que se chama O Sequestro do Voo 375. É um caso muito pouco conhecido fora do Brasil, mas é um caso de pirataria aérea sui generis. Trata-se de um desvio de um avião que ocorreu em setembro de 1988, de um voo que partia de Porto Velho, na Rondônia, no interior, na zona do Amazonas, com destino ao Rio de Janeiro, que fazia 4 escalas. E um indivíduo de 28 anos, um operário da construção civil desempregado, tentou desviar este avião para lançá-lo contra o Palácio do Planalto, em Brasília, para matar o presidente José Sarney, que ele acusava de estar a arruinar a sua vida e a arruinar a vida do país. Esta tentativa de sequestro foi um ato individual e muito amador, que resultou na morte do copiloto e que teve momentos de grande dramatismo, dado que o piloto, por 2 vezes, efetuou manobras arriscadíssimas de lançar o avião a pique para o solo, para tentar desequilibrar e controlar o sequestrador. Tudo isto terminou com uma aterragem de emergência e com uma intervenção da Polícia Federal que matou o sequestrador. É um caso muito pouco conhecido de uma tentativa de desvio de um voo comercial que ocorreu no Brasil em 1988, portanto, bastante antes das ocorrências que todos nós conhecemos do 11 de setembro. Claro que podíamos ainda recuar mais e até lembrar, mas isso vai ficar para outra altura, que a primeira vez que se tentou lançar um avião contra um palácio presidencial, ou neste caso contra um palácio imperial, foi uma ideia dos socialistas revolucionários russos logo no início do século XX, mas isso fica para outra altura. No entanto, este filme, O Sequestro do Voo 375... Isso é uma produção brasileira? É uma produção brasileira, a realização é de Marcos Baldini e é este som que estamos a ouvir. Isso aqui é um sequestro! Todo mundo quer! Bora pra Brasília! Capitão, VASP 375, destino Rio de Janeiro. Alterou a proa pra Brasília. Vai matar aquele filho da puta do Sarney! Jogar o avião no Palácio do Planalto? Obrigado aos dois. O Conselho de Segurança fica por aqui. Nas bancas está já a mais recente edição da Sábado, que tem na capa uma reportagem sobre refeições mais saudáveis por menos de 5 euros. Como sempre, pode ouvir-nos em todas as plataformas de podcast e no canal do YouTube da Sábado. Obrigado por estar desse lado. Até para a semana.
Conselho de Segurança.